as pessoas, quando escolhem tirar suas próprias vidas, e tem algumas diferentes maneiras de fazer isso, isso está associado a um determinado motivo ou quem elas são, se é homem, se é mulher, ou seja, é por depressão, ou é por problema financeiro, ou é por amor não correspondido, ou tal. Qual das maneiras escolhidas, ou é por alguma raiva ou alguma coisa, para tirar a própria vida, isso tem associação ou... Existem estudos que falam que os métodos letais, a gente chama de modus operandi, né? A maneira como a pessoa... E eu colocaria muito entre parênteses a escolha, tá? Porque às vezes não é nem escolha, a pessoa está em sofrimento, né? E assim, a maneira como a pessoa se mata, né, diz respeito também a um ato de comunicação. Por isso que eu defini, né, o suicídio, todo o processo autodestrutivo, como um ato de comunicação de dores sentidas e não consentidas. A maneira como a pessoa, então, se mata, então o modus operandi, ou o método letal, e o lugar também. Existem estudos que falam que como é uma comunicação, né? Então, assim, para trazer o primeiro depoente do meu doutorado, ele é o pai dele se matou. E aí ele fala assim, meu pai se matou com choque elétrico, e enquanto eu estava vivendo e fazendo um curso técnico de eletricismo, né? De eletricista, como eletricista. Sim, entendi. E aí ele falou, eu tenho certeza que a maneira como ele se matou foi uma comunicação e uma retaliação da maneira como eu escolhi ficar com a minha mãe em vez de ficar com ele. Você entende? Quer dizer, agora, a gente também não pode generalizar. Cada um vai dar um sentido para o seu próprio processo de luto. Você entende? Para esse moço, filho, o pai estava fazendo uma atitude de retaliação. Ele encontrou naquela resposta um sentido, porque é isso. A busca de sentido num processo de luto é extremamente necessária. Então, por isso que também eu trabalho com o luto considerando como cada um está vivendo a sua trajetória. Agora, respondendo ao Márcio, né, que assim, o modus operandi e o lugar onde a pessoa... Porque a morte por suicídio é a única morte que você escolhe o lugar e como. Quando, onde e como. Por isso que a pessoa fura a fila, né? Porque quando a gente pega a senha, a gente não sabe quando que a gente vai, como a gente vai. Não é? Assim, a gente pode até... o maior mistério que a gente tem é a nossa morte hoje em dia, né? Então, no caso do suicídio, juntando com um pensamento enrijecido, né, que a pessoa começa a pensar 880, né, e juntando com a ambivalência, que a pessoa não quer se matar, mas ela quer matar o sofrimento, ela começa a fazer todo o planejamento e é óbvio que ela vai considerar quando... onde, então a data também, muitas vezes, ela é importante da gente entender, porque tem datas que as pessoas, né, realmente se matam em datas que marcadores, marcam as dores. Então são datas marcantes também. Então no estudo da suicidologia, quando alguém fala para mim, Karina, eu quero me matar, o que eu pergunto? Você já tem planejamento? Primeira pergunta que eu falo, o que supostamente a sua morte vai te resolver, para tentar trazer, né, em pauta todo o sofrimento. Abro a discussão sobre o sofrimento. A outra pergunta é você perguntar assim para a pessoa, você tem data marcada? Você tem, imagina como é que você vai se matar? Né? E aí, assim, por que isso? Porque a Organização Mundial da Saúde, ela traz como forma preventiva ao suicídio, primeiro, a gente afastar os métodos letais. Quando eu tenho alguém que me fala, eu vou me matar, né, com remédios, eu vou me matar, né, pulando do meu prédio. Então, assim, ele vai contando um modus operandi, então eu já sei como avisar também o entorno. Claro. E aí é interessante, tira todos os remédios, compra naquela caixinha na farmácia que você não vai entregar todos os remédios, tira todas as facas. Você tem como fazer um trabalho preventivo. Claro, para alguém que já está dando sinais. Reforçar, prevenção não é evitação nem previsão. Tá? Quem acha que está na prevenção, tendo a onipotência de salvar vidas e de evitar qualquer morte por suicídio, não. A prevenção se faz.
Organização Mundial da Saúde fala melhoria no tratamento dos transtornos mentais, tá? Afastamento dos modos, né, dos métodos letais e outra, informação correta nas mídias, que é o que você está fazendo agora. Aí eu volto para a primeira pergunta. Por que o suicídio é um tema que a gente encontra tanta dificuldade para falar? Porque é um tabu. Pois né? é. Porque as pessoas não têm informação, né? Para realmente uma informação que eu considero não certa, mas uma informação suficientemente que te dê respaldo para você falar, né, com um jeito uma informação respeitoso. embasada, né? Exato, exato. Né? Então aí a gente precisa entender que a gente precisa passar essas informações e afastar os métodos letais. Então eu fui trazendo a maneira como eu realmente tenho trabalhado durante esses anos inteiros, né, todos. Porque quando alguém fala, Karina, eu quero me matar, eu vou investigar, né, o que está fazendo com que a pessoa queira a morte em vez de persistir na vida, né? E eu vou falar, me conta como é que é o teu planejamento, porque aí isso já me dá condições de avisar o entorno, a família, que é a nossa rede de apoio, né, para ficar esperto, para ficar atento, inclusive para afastar esses, né, métodos letais. As centrais de chamadas para auxiliar, elas são eficazes? Não, aqui no Brasil, infelizmente, a gente não tem central. A gente tem o CVV, felizmente que a gente tem o CVV 188, Centro de Valorização da Vida, mas eles cuidam, eles ouvem, eles dão acolhimento, né? 188 ou cvv.org.br, que é um canal de escuta para quando você estiver naquele momento, que para você não ter o acting out, que é o Centro de Valorização à Vida, para você desabafar, colocar para fora Pra impedir o impulso. tudo aquilo que realmente tem te machucado e tem te ferido. Agora, sonho de consumo aqui que eu tenho, né? No Brasil, a gente ter alguma central que realmente, lá nos Estados Unidos, onde eu fiz o mestrado, né? Lá foi que eu trouxe a maior parte dos meus estudos, né? Então, assim, lá eles têm um 0800. Eu acho que realmente isso faz parte do investimento da melhoria da saúde pública, da saúde mental, que deveria ser pauta de saúde pública, né? Deveria ser pauta. No meu sonho de consumo, Raul. Né, que a gente tenha, né, um lugar que a gente possa, alguém que a gente conhece que está tentando se matar, que a gente possa endereçar e encaminhar. Né, com pessoas preparadas do outro lado para dar esse suporte de fato e uma sequência, né? Exatamente. Um acompanhamento. Exatamente. Doutora Karina, eu queria continuar falando muitas horas aqui. Vamos fazer disso um hábito, quem sabe. Perfeito. A gente marca para que você volte mais vezes. É importante fazer a informação chegar. Eu agradeço muitíssimo mesmo. Foi Obrigada, um prazer meu querido. imenso. Obrigada. Mesmo. Foi muito bom.